apertar ali depois. Olá a todos, boa tarde. Eu sou Francine Mendonça da London Help for You. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, Francine. Boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos começar mais um live falando sobre o Brexit. Quais são as novas legislação e o que está mudando com relação ao Brexit e a Inglaterra com a União Europeia. Agora, a realidade, pessoal, já entramos no período de transição e as mudanças já começaram a aparecer. Não é mesmo, Humberto? Correto. Até que, enfim, hoje nós temos o que a gente chama do Brexit, que foi assinado e o acordo tendo um período transitório que seria do dia 31 de janeiro desse ano até 31 de dezembro de 2020. Isso significa que a gente continua com as mesmas regras, tanto pela lei europeia como agora com o tal chamado Settle Scheme. E é sobre isso que vamos falar aqui hoje. Mande as suas dúvidas aqui nos comentários e vamos responder durante a nossa conversa. Para começar, vamos responder algumas perguntas que já chegaram pra gente. Vamos começar com o seu Bruno Correia. Para morar e trabalhar, tenho até quando para entrar em UK com o passaporte europeu? O que você acha, doutor Humberto? Tem que entrar até o dia 31 de dezembro de 2020. Essa é uma data muito importante que todos têm que anotar no calendário. Porque a partir de agora, de 30 de janeiro, né, até 31 de dezembro, vai ser o período de transição. Então, nesse período, os europeus continuam tendo os mesmos direitos, tá? Antes do Brexit, antes da gente sair definitivamente em dezembro de 2020. A Giovana... A minha dúvida sobre após o Brexit é: quem tiver cidadania italiana poderá entrar normalmente para trabalhar no país? Então, na verdade, até o dia 31 de dezembro de 2020, sim. Depois do dia 31 de dezembro, aí a gente terá que ver quais são como é que eu posso te dizer? Os requerimentos, isso mesmo, para o europeu, para ele poder continuar entrando em UK, poder continuar trabalhando, tá? Com certeza eles vão exigir um cadastro, alguma forma de registro do europeu, demonstrando o que ele vai vir fazer no país. O que é importante, o que o europeu precisa para trabalhar em UK? Importante é a identidade europeia ou o passaporte europeu. Esse é o documento obrigatório. Até o dia 31 de dezembro, nenhum empregador deveria estar solicitando nenhum outro tipo de documento. Mas a gente já tem casos que empregadores já estão exigindo dos europeus, não só antigamente como que eram dos não europeus, de europeus já que estejam fazendo Settle Scheme, para mostrar que já está dentro do novo esquema que será implementado, ou já implementado, pelo governo britânico. Então é muito importante ter em mente que até o dia 31 de dezembro não haveria nenhum outro documento a não ser o passaporte para confirmar o seu direito de trabalho. Caso algum empregador esteja exigindo além disso, poderia ser até uma forma de discriminação, ou caso tenha que fazer mesmo, já procure para estar fazendo de acordo com a nova regra, para estar demonstrando que já está legal, residente no país, e se o empregador exigir esse documento, simplesmente fornecê-lo sem qualquer consequência do seu trabalho. Outra coisa que é bom lembrar, doutor Humberto, é que todos os vistos que estão com europeu, que estão no passaporte ainda, que está a estampa no passaporte, as empresas estão exigindo o ID card. E com certeza esse requerimento elas podem exigir. Então tem que aplicar no home office para fazer o biometric card e trocar o visto. Porque a maioria das empresas não estão aceitando mais essa estampa no passaporte. Como antes teria os 5 anos de visto, quem tem os 5 anos de visto, até o permanente tem que fazer, quem já tem o permanente tem que fazer o settlement, que também vem um novo ID card. E quem tem o visto de 5 anos tem que fazer o pre-settle e trocar pelo biometric card também, tá? Carla Oliveira, tem um curso de 3 meses em Londres que iniciará em maio. Já estou com tudo pago. O visto para estudante em cursos inferiores de 6 meses continuará da mesma forma que está hoje? Sim, com certeza esse tipo de visto, que é o Student Visitor, não vai mudar nem este ano e nem para o próximo ano, porque o Brexit é exatamente para mudar o direito do europeu dentro de UK e não qualquer outro tipo de visto de turista ou de trabalho. Não vai haver nenhuma alteração por agora. Com certeza, com um curso de 3 meses, tu pode viajar sem aplicar para visto do Brasil.
E tu recebe o visto na entrada do país. Com o Brexit, o que pode ocorrer é o inverso. Europeus terem que aplicar para um visto para vir como estudante. Olha a ironia. Pois é, quem sabe do futuro, né? Carolina, como fica a situação de uma pessoa sem passaporte europeu que casa com uma pessoa europeia e vive no UK após o Brexit? Aí é importante, Ana Carolina, caso uma vez casada, é tentar entrar, ou se o seu marido europeu ou a esposa europeia já estarem no UK antes do dia 31 de dezembro de 2020. Mais uma vez, essa é a data importante. Pessoas que entram antes dessa data teriam mais, em tese, teriam o direito de continuar a residir em UK dentro da legislação e ao final de 5 anos aplicar para residência permanente e residência definitiva. Então é mais a questão de estar em UK, já entrou, já casou, se tem planos de vir no futuro, tem em mente a data do dia 31 de dezembro desse ano para estar entrando em UK. Aplicar para o Pre-Settle e aplicar para o Biometric Card, que te dá o direito de dar um visto de 5 anos, né? A Bressan Casca, ela pergunta, seria possível entrar na Inglaterra somente com a carta de identidade e aplicar o visto e fazer o National Insurance Number? Talvez eu entenda que a carta de identidade, eu acho que seria a identidade, o ID. Dentro da União Europeia, tanto o passaporte como o ID são documentos suficientes para você estar viajando e são documentos de identidade. Após o Brexit, talvez eles deixem de aceitar o ID. Aí geralmente vão ser somente o passaporte como documento comprovante de viagem ou até mesmo de identidade. Mas hoje continua podendo viajar somente com o ID. Não teria nenhuma restrição. Com certeza. E vai conseguir aplicar para o Insurance Number. A Valéria Médici. Entrada de turistas? Como assim? Ela quer saber se o europeu vai ter entrada de turista na Inglaterra? Então, até o dia 31 de dezembro, continua tudo igual. Vocês têm direito de entrar sem problema nenhum, não vai ter nenhum tipo de estampa no passaporte do europeu. Depois do dia 31 de dezembro, é o que todos nós estamos esperando, para saber quais os requerimentos para o europeu vir visitar o país, ou se o europeu quer permanecer, trabalhar e pagar imposto dentro do país. Ou vai trazer dependentes. Então, é esse tipo de requerimento que a gente vai estar checando no futuro, quais são qual é a necessidade e quais são os requerimentos para o europeu vir visitar o país, tá? Mas no momento, a passagem continua normal, o free movement na Europa e em UK continua normal. A gente tem uma pergunta do Felipe Babeto. Quem tem cidadania vai conseguir entrar e depois ficar legal? O que eu entenderia é o seguinte: quem tem o direito a alguma cidadania, sendo ela portuguesa, italiana, francesa, espanhola, é diferente de quem já tem o passaporte e o ID. Se você, por questão de família, tem o direito à cidadania, mas você ainda não adquiriu e recebeu o passaporte ou o ID, você ainda não seria considerado como um europeu. Mas só recebemos um e-mail. Nada nos foi enviado pelo correio que comprove que o nosso visto é válido até outubro de 2024. Então, na verdade, é realmente só o e-mail que eles mandam confirmando. Se o teu visto está válido até 2024, eles não vão trocar o Biometric Card. Eles vão mandar um e-mail realmente confirmando que tu está registrada no Pre-Settle. Mas para contar por settlement, conta exatamente os 5 anos da data de emissão do visto. Então, para te aplicar para o teu settlement, tu vai poder aplicar em 2024. Mas, por enquanto, se eles te mandaram um e-mail confirmando o Pre-Settle, tá tudo certo. Essa é uma pergunta bem recorrente, dúvida que existe. São pessoas que falam o seguinte: quem recebe um e-mail provavelmente é porque já tinha um Biometric ID Card e acabou fazendo a aplicação e recebeu um e-mail de confirmação. E as pessoas se assustam alegando, mas agora que eu fui expedido com o meu Pre-Settle, que aí você vem uma carta, a data da emissão do Pre-Settle é a data que foi emitido, que eles consideram você dentro do esquema. Baseado nisso, eles te dão mais 5 anos de Pre-Settle, mas você não precisa se esperar esses 5 anos. Às vezes você já tinha 4 anos aqui, só precisa de mais um para aplicar para o visto definitivo, que seria o seu Settle. Então, o e-mail é a confirmação. E até um pouco contraditório, que você lê o e-mail e ele fala que lá não é o seu direito, não confirma o seu status, que você vai ter que fazer dividir um código com empregadores ou com o NHS. Mas aquilo é só uma carta informando e confirmando a sua biometria. Caso você não tenha essa biometria e você tinha o visto estampado no seu passaporte, é aonde você vai estar recebendo
você não conseguiria aplicar para receber esse e-mail, onde você aplica para receber uma nova carteirinha que venha com seu visto dentro do Pre-Settle. Muito bem. Então, a Ana Cecília Teixeira está nos mandando uma mensagem aqui no live, pelo Facebook. Sou cidadã portuguesa e meu marido é mexicano com residência portuguesa. Estivemos na Inglaterra em julho e não carimbaram o passaporte dele. Voltamos no Natal e carimbaram. O que é correto? Então, o correto é carimbar o passaporte dele toda vez que ele entrar, porque ele é mexicano. Se ele já tivesse o passaporte português, aí sim, ele não precisaria de nenhum tipo de estampa, tá? Mas no caso é carimbar o passaporte dele. Se vocês têm intenção de vir viver no Reino Unido, também vocês podem entrar com visto de turista, fazer a aplicação do Pre-Settle antes do dia 31 de dezembro de 2020, tá bom? O Roberto, a carteirinha azul de residência vale ainda? Essa é para você, doutor Humberto. Explica para ele. A carteirinha azul, ela vale, mas ela nunca foi um documento obrigatório. Ela te traz direitos, só que não pelo Settle Scheme, você vai ter que aplicar para o Pre-Settle ou para o Settle. A única diferença é, caso essa carteirinha ela tenha a informação que você já tem a residência permanente, você já pode estar aplicando para o Settle. Ou para a naturalização britânica. Ou para uma naturalização britânica. Que essa é a melhor opção. Tipo, tem muita gente que já mora aqui 5 anos, fez a aplicação da carteirinha azul há 5 anos atrás e não fez mais nada. Então, o ideal é demonstrar que tu tem direito à residência permanente, de repente aplicar para permanente, mesmo retroativa, que já vai te dar direito para a naturalização britânica agora. Porque se tu for aplicar para o settlement, ainda tem que esperar 1 ano para a naturalização britânica, né? Isso é correto. Bem importante o que a doutora Francine informou se você já tem intenção de aplicar para naturalização, você não tem necessidade de aplicar para o settle, porque uma vez que você adquire o passaporte britânico, não tem necessidade de estar registrando você como europeu. A diferença do settle e a legislação dentro da lei europeia, se você aplica para o settle, a data de definição que você adquiriu é a data de emissão da carta do home office. E aí você tem que esperar 12 meses para poder aplicar para a cidadania britânica. Se você aplicar dentro da lei atual, que é a lei europeia, e você já estava aqui às vezes há 7 anos, 8 anos, 6 anos, a gente já conseguiria demonstrar que você já adquiriu a residência permanente com data retroativa. Então, ainda poderia estar fazendo o settle, mas não precisaria esperar 12 meses ainda para aplicar para a cidadania. Adquire a permanente e aplica no dia seguinte para a cidadania britânica. Excelente. A Laila Jerry, com o Brexit, sendo British citizen, muda as regras para trazer alguém da família? Não, com certeza não muda nada. Se tu já tem o passaporte britânico, para ti não muda nada depois do Brexit. Continua a mesma regulamentação, tá? Para trazer a família, ou tem que ser menor de idade, né? E tem que provar vínculo, tá? O Adriano da Cruz, ele faz uma pergunta. Tem a cidadania europeia e o Resident Permit vitalício. Europeus ainda podem aplicar para o British Passport? Com certeza, mas desde que você já tenha adquirido a residência permanente e até mesmo a cidadania britânica. Um ponto a respeito da cidadania britânica, que é bom se falar, a partir do momento que a União Europeia, o UK, saia da União Europeia, tem algumas cidadanias ou alguns países que não permitem uma segunda cidadania. É um exemplo da Alemanha. Então, o que pode ocorrer é que, por causa da União Europeia, existe uma exceção na lei que fala, você pode adquirir a cidadania britânica e continuar com o seu passaporte alemão. Saindo da União Europeia, isso pode não mais existir. E aí você vai ter direito a residir de forma definitiva, mas não vai poder adquirir a cidadania britânica, porque a lei, vamos dizer, uma outra nacionalidade, um outro país pode não permitir essa dupla nacionalidade. Então, por isso que é bom, se fazer alguma coisa, faça agora. Porque talvez no futuro você possa não ter o direito de ter uma dupla cidadania. A Edna Cecília. Olá, para quem não aplicou, até quando tem o prazo para aplicar? Eu acredito que seja o settle. Então, o ideal é aplicar antes do dia 31 de dezembro de 2020, tá? Para continuar tendo o mesmo direito do cidadão europeu dentro do país, tá? Daiane Menezes. Eu tenho permanente resident card e o meu passaporte, para mim, eu acho que é válido até 2024.
Eu já tentei fazer o settlement. E diz que sou British citizen. O que devo fazer? Tu tem que fazer o settlement. Se tu já tem o permanente, tu só vai fazer um registro para o settlement. Caso você tenha adquirido o passaporte britânico, aí você não consegue fazer mais nada. Aí tu não precisa mais fazer, porque aí tu já é britânica, né? Correto. Ou foi alguma coisa, se você não tem o passaporte britânico, foi algum erro que você cometeu na hora de fazer a aplicação. Tá? Se você já tem o passaporte britânico, o sistema não vai aceitar realmente você fazer. não precisa fazer, tá? Tem uma pergunta da Vera Bossoni, que ela já está na Inglaterra, mas ainda não está trabalhando. Consigo fazer, no caso, o settle status, pois ela já vive em UK por mais de 10 anos. Outra diferença muito importante entre o settle, o pre-settle e a legislação europeia. Caso não existe a necessidade de trabalhar em UK, para você ter o pre-settle ou o settle. O que precisa é demonstrar sua residência nesse período. Então, se você chegou ontem, tem algum comprovante de residência, mas ainda não começou a trabalhar, você já pode aplicar para o pre-settle. Vamos dizer que você já estava aqui, o seu marido estava te bancando durante os últimos 5 anos. Você é uma cidadã europeia, ou não europeia, mas era dependente de europeu, e você não trabalhou, mas tem comprovantes que você residiu aqui por mais de 5 anos, você já pode aplicar para o settle, para o visto definitivo. Então hoje, o pre-settle e o settle, ele pode estar trazendo algumas vantagens para quem não poderia estar aplicando dentro da legislação anterior da União Europeia. Então, o Igor Ciribelli nos mandou uma pergunta aqui. E como British citizen, como eu faço para ir passear na Europa? Eu preciso pedir algum visto agora? Então, Igor, até o final do ano, não. Até o final do ano, tu continua entrando e saindo dos países da Europa sem problema nenhum. Agora, no próximo ano, a gente não sabe o que vai acontecer, que será um acordo entre países. Mas eu acredito que não. Eu acredito que eles não vão chegar nesse ponto de pedir para os britânicos para aplicar para visto de turista, tanto é para os europeus também. Então, claro que pode ter alguns que, como o Brasil é considerado espelho para a imigração. Qualquer coisa que qualquer país exige para eles, para nós brasileiros aplicar para visto, o Brasil exige igual para o país. Mas a Inglaterra, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer com os outros países da Europa, se eles vão reconsiderar para fazer a aplicação de visto de turista para a Inglaterra. Tudo vai depender do acordo entre países, do que a Inglaterra vai passar a exigir para os europeus e o que os europeus vão passar para exigir dos britânicos, né? Mas, por enquanto, você pode viajar, não tem problema nenhum. É o caso dos Estados Unidos, né? Europeus para irem para os Estados Unidos, eles têm o programa do waiver, que é o ESTA. Pode ser que eles venham implementar isso no futuro também na Europa. Mas para manter um registro de quem entra e sai do país e por segurança também, né? A Beatriz Costa, tenho 64 anos, tenho residência permanente, 6 anos. O que preciso para obter o passaporte britânico? Então, Beatriz, como tu tem 64 anos, tu ainda continua precisando fazer os testes, o Life in the UK e o B1 de inglês, para aplicar. E também tem que cuidar se no caso tu viveu no país sem ter visto, sem estar com visto válido no passado, só pode aplicar para a naturalização britânica depois de ter vivido 10 anos legalmente dentro do país. Se caso tu quiser esperar os teus 65 anos, depois dos 65 anos, tu não precisa colocar o teste Life in the UK e o B1 de inglês, tá? Para naturalização. Com 65 anos ou plus, não precisa apresentar os testes, tá bom? Tem a Lucilena, vai fazer 5 anos que mora em Londres, tem o passaporte italiano. O que vocês me aconselham? Aplicar para o pre-settle ou esperar completar 5 anos e já aplica diretamente para o settle? Pode fazer as duas coisas, a Lúcia. Tanto você pode estar fazendo o pre-settle e quando completar os 5 anos você faz o settle, ou se os seus 5 anos vão ser completados antes de dezembro de 2020, você já pode estar para o settle. Então, a Leidiane Camelo, eu tenho um Resident Card há 1 ano, mas vivo aqui há 12 anos. Qual eu devo aplicar? Se tu vive aqui há 12 anos como europeia, tu já pode aplicar ou para residência permanente, no caso, né? Que aí tu pode fazer retroativo, já ter o direito ao passaporte britânico, ou você pode aplicar por settlement, demonstrando que vive aqui todo esse tempo, né? No caso, se não pagou imposto. E aí tem que esperar 1 ano para aplicar para naturalização britânica. Não é isso, doutor? Correto. Pode ir para a próxima.
Como adicionar dependentes depois de ter feito o settlement? Sandy, nesse caso, as aplicações elas são feitas de forma individual. Então, não há como no pre-settle ou no settle estar colocando os familiares. Então, cada um terá que fazer uma aplicação diferente, separada. Poderiam linkar os nomes nas aplicações, mas elas são feitas de forma separada. Não é toda numa mesma aplicação. Tá? A Lili Menezes Loureiro. Meu marido já tem o National Insurance Number, porque morou aí por 6 meses com cidadania espanhola. Ele poderia ir aplicar para algum documento? Então, Lili, se ele vem para UK, se o interesse dele é viver na Inglaterra, sim, ele tem que aplicar para o pre-settle, assim que ele chegar. E aí também tem como aplicar para o teu visto com validade de 5 anos. Agora, se ele não tem interesse de viver em UK, se ele não está mudando para cá, ele não tem que aplicar para nada. Não tem nenhum tipo de documento que ele possa aplicar para garantir a entrada dele no futuro, tá? O Wellington ele faz uma pergunta. Ele tem um passaporte britânico e ele gostaria de conseguir um visto para o sobrinho dele como dependente. O fato dele ter o passaporte britânico é um pouco diferente do que a gente está discutindo, que é o pre-settle e new settle. A legislação é diferente, já é a legislação britânica. Então, a possibilidade de conseguir esse visto, mas os requisitos são muito mais rigorosos. Então, tem que estar sabendo mais detalhes do sobrinho, como que você tem esse relacionamento. Se o sobrinho for menor de idade, ainda dá para fazer, né? Mas se for maior de idade, realmente é um pouco mais difícil e realmente tem que comprovar tudo. Comprovar que tu viveu com o sobrinho no Brasil ou em algum outro país, comprovar a dependência financeira e afetiva de vocês, tá? Kena Alves. Doutora, estou no Brasil. Meu agendamento para tirar o passaporte italiano está marcado para junho. Tirando o passaporte, posso ir e ficar legal no Reino Unido? Com certeza. Com certeza, tu pode entrar aqui no Reino Unido com um passaporte europeu ou ID, como o Dr. Humberto estava explicando, até 31 de dezembro de 2020, tá, Kênia? O Francis, ele é casado com uma inglesa, mora no Brasil. Como faço para ter o visto para a Inglaterra? Mesma coisa do caso do Wellington, um pouco diferente. Tem como conseguir, mas aí são requisitos dentro da lei britânica. Sua esposa já teria que ter um valor financeiro, você teria que falar inglês. Então é um pouco diferente da lei europeia, onde não exige esse rigor. E se você, como você ainda está no Brasil, você tem que fazer o pedido do visto do Brasil. Europeus não precisam, podem viajar diretamente para a UK. Pelo menos até dezembro de 2020. Depois a gente não sabe. Diana Gabriela, eu tenho resident permanente, mas nunca trabalhei. Não pago taxas, nada. Posso tirar meu passaporte inglês? Com certeza, Diana. Com certeza, mesmo tu não pagando impostos, tu já tem o permanente, tu pode com certeza aplicar para a tua naturalização britânica. Claro que tem algumas regras que tu tem que cuidar. No caso, tu viveu aqui sem visto no passado, então tu não pode aplicar. Tu só pode aplicar depois de 10 anos legais dentro do país. Também tu vai precisar do teste B1 de inglês e o Life in the UK. Qualquer coisa, entre em contato com a London Help for You que a gente pode te ajudar. O Luiz Santos, para quem trabalha como self-employed, haverá alguma mudança? Nenhuma no momento, tá? Como eu disse anteriormente, para aplicar para o pre-settle ou settle, o que você precisa é comprovante de residência e o self-employed seria uma dessas evidências também. O Venoilton, quem tem o indefinite leave to remain e não tem direito à naturalização por algum motivo, é importante aplicar para o settle também? Percebi que tem o ILR e aplicar o settle. Ao invés de 2 anos fora do país, perderia o visto. Isso aumentaria para 5 anos. Não, é que o indefinite leave to remain é para quem é casado com um britânico. Então, nesse ponto, o visto não muda nada. Entendeu? Quem é casado com um britânico que possui já o indefinite leave to remain, ele não tem que aplicar para nenhum tipo de settlement. O que está mudando é somente para europeus. No caso, se a tua esposa, Venoilton, é europeia, portuguesa, italiana, e tu tem o permanent residence, e aí tu não pode aplicar para naturalização por algum motivo, sim, aí tu deve aplicar para o settlement, tá? Mas se a tua esposa for britânica, o teu visto não muda em nada. É que isso aqui é uma coisa, uma mudança do settle quem tem o visto definitivo, como poderia ser o caso do Venoilton, que adquiriu pela lei britânica, e a residência permanente dentro do sistema antigo,
a legislação ela estabelecia que se você ficasse mais de 2 anos fora de UK de forma contínua, então se voltar, Perde o visto, né? perderia o direito à residência permanente. Com o settle, eles estão aumentando esse prazo de 2 anos para 5 anos. Então poderia se ficar até 5 anos fora de UK e retornar e continuar residindo de forma legal. Então talvez essa é a dúvida principal dele desses 2 anos. Quem está com a lei britânica, não muda nada. 2 anos fora de forma contínua, perdeu o direito ao visto, volta a estaca zero, começa todo o processo de visto novamente. A Paula. Olá, Francine, eu sou Italian citizen e já moro aqui em UK há 14 anos e meu marido tem o visto de dependente. Nós já fizemos o settlement e agora precisamos fazer mais alguma coisa no futuro? Nós precisamos pedir a naturalização ou podemos viver só com o settlement? Não, na verdade, não tem necessidade de pedir a naturalização. Se tu já tem o settlement, tá garantido que tu tem direito de viver dentro do país, tá? Até no caso, se vocês tiverem um filho, o filho de vocês nasce britânico pelo fato de já ter a residência permanente dentro do país. Mas o ideal para garantir os teus direitos até no futuro é vocês aplicarem pro passaporte britânico. Que aí uma vez tu tendo o passaporte britânico, tu pode morar em qualquer lugar do país, que tu pode renovar o passaporte do país aonde tu mora, tu não perde mais o direito. Com o settlement, tu perde também. Se um dia tu mudar daqui e ficar mais de 2 anos sem retornar ao país, tu também perde o direito de viver aqui dentro. Né, doutor? E aí tem que começar da estaca zero novamente. O João, ele faz uma pergunta. É necessário passagens de ida e volta para turismo? É necessário, uma vez que quando você... Quem vem para turismo vem de forma temporária. Então, quando você vai estar respondendo as perguntas ao oficial de imigração, uma delas é qual o período que você vai ficar em UK, e às vezes eles gostariam de saber cadê a sua passagem de retorno, para garantir que você realmente tem intenção de retornar. Europeus ou familiares de europeus não exige que você tenha a passagem de retorno, até porque se você tem a intenção de morar de forma definitiva. Então, familiares de europeus não precisam comprar passagens com retorno. Podem comprar somente de vinda e quando chegar... Mas quem tem já o passaporte europeu, se não tiver o passaporte europeu e não tem visto, realmente precisa, né? Então, aí a questão... Porque só se é o familiar do europeu não dá. Porque às vezes é o primo do europeu, a esposa do europeu, mas está vindo sem visto. Não, mas então... aí quando vem como turista, se vem como familiar, vamos dizer que é filho, ou que se é esposa, aí ela já não precisa... É o Brasil que não deixa de sair do Brasil. As companhias aéreas, elas não têm a informação que você, como dependente do seu marido, você poderia embarcar só com passagem de ida. Então é mais uma questão burocrática junto às companhias aéreas, onde a gente precisa estar demonstrando que, dentro da lei, pode estar vindo sem a passagem de retorno, desde que seja para residir e você tem o direito de residir. Não basta ser um primo, simplesmente já adulto, que só está vindo visitar, é um pouco diferente. Você vai como turista, não como familiar de um europeu. A Tiara Caetano, eu tenho settle status e passaporte italiano e tenho um irmão que vai fazer 21 anos em junho. Então a pergunta, se meu irmão vier agora, esse mês, para o UK, eu posso aplicar por visto dele de dependente? Com certeza tu pode aplicar, mesmo ele fazendo 21 anos, como tu tem já o passaporte italiano, tu pode estar demonstrando o vínculo afetivo e financeiro com teu irmão e fazer a aplicação de visto dentro do país, tá? Nós podemos te ajudar. A Catherine, ela tem um namorado que é de Liverpool e decidiram viver na Inglaterra. Qual o melhor visto e procedimento como brasileira para morar e trabalhar na Inglaterra? Catherine, você vai ter que aplicar para um visto como dependente. Se é namorado, vai ter que casar, tá? É a única forma Ou de você... visto de estudante também. Ela pode vir com visto de estudante para UK. E aí vocês moram juntos, criam um vínculo. Se tu morar junto com um britânico, se tu estiver legal no país com visto, se tu morar por no mínimo 2 anos, tem um tipo de visto que se chama Unmarried Partner, que vocês podem aplicar aqui dentro também. Outra opção é casar e fazer uma aplicação de visto do Brasil para vir para cá, né, doutor? E o direito de trabalho como estudante é somente se você estiver fazendo uma universidade. Não basta somente curso de inglês. Curso de inglês, né? Para quem, Ana Amaral, para quem vai morar na Inglaterra com passaporte europeu, o processo de legalização é o mesmo ainda até o dia 31 de dezembro? Sim, Ana, o processo de legalização é o mesmo, que é o pre-settle e o settle, tá? O Carlos, a esposa dele é brasileira com a cidadania portuguesa e está pedindo a dele por matrimônio.
será que ele consegue entrar sozinho e depois trazê-la? Aqui seria o contrário, Carlos. É. Se ela já tem o passaporte português, ela entra com você e aí depois aplica para o settle. Ela poderia até retornar para Portugal ou Brasil, se fosse o caso, mas ela já aplicou para sua residência. Então é você que precisa estar trazendo, ela precisa estar vindo primeiro, ao invés de você estar podendo trazer ela. A Ana Carolina Cruz, minha amiga tem um Permanent Residence Card. Ela precisa do marido para aplicar para o pre-settle? Não, porque se ela tem o Permanent, ela não vai aplicar para o pre-settle, ela vai aplicar para o settlement, entendeu? Se eles continuam casados, o ideal é fazer a aplicação juntas. Se não, se eles estiverem já com o divórcio em mãos, ela vai fazer a aplicação por dela e não independente dele. Tá? Porque ela, a partir do momento que ela tiver permanente, ela tá completamente, tipo assim, é separada a aplicação de visto dela, até para residência, para naturalização britânica, ela não precisa do marido, tá? O Danilo Roseli, uma dúvida frequente. Quer dizer que se estou há 4 anos, tenho que esperar mais 5 anos para tirar o permanente? Obrigado, Danilo. Aqui eu acredito, Danilo, se você aplicar hoje para o pre-settle, porque você tem 4 anos, e aí, pela carta que você recebeu, um e-mail dizendo que você agora tem um visto de 5 anos, você não precisa esperar mais 5 anos. Uma vez que você completar os 5 anos, desde os primeiros 4 anos, você já pode aplicar, aí vamos dizer que fosse ano que vem, quando você completaria 5 anos, ao invés de esperar mais 5 anos do e-mail que você recebeu confirmando que o seu pre-settle teria validade até 2025. O Willy Segovia, ele é Spanish, né? Ele está perguntando, pode hacerlo presente para mudar a capa em UK? Porque tenho minha morada que está gravada your girlfriend is from Czech Republic. E ela mora aqui 3 anos. Willy, your girlfriend, she needs to apply for the pre-settle if she's been here only 3 years, okay? And when she finished to live in the UK for 5 years, when she completes the 5 years, she'll be able to apply for the permanent, like the settlement. And if you are married, you could apply as a dependent on her to They are come not to the married UK. yet, I know the case. Ana Amaral, para a esposa de quem tem passaporte europeu, o processo de legalização na Inglaterra é o mesmo até o dia 31 de dezembro? Sim, Ana, continua o mesmo processo. Pre-settle, tá? E a aplicação para o ID card, o biometric card. Pode continuar. A Patrícia, ela pergunta, ela tem um passaporte válido até 2024, reside aqui desde 2014. Ela tem o visto no passaporte estampado. Como trocar pelo cartão biométrico? Precisa fazer a aplicação para o settle? Pode estar sendo feita essa aplicação para o settle, como também já pode estar aplicando para a cidadania britânica se você tiver o direito. Então não precisa estar fazendo somente o settlement. Poderia estar aplicando para a cidadania britânica também se o seu visto já tem validade e você está residindo aqui há mais de 6 anos. A Livanir, sou brasileira com cidadania italiana, mora em UK já há 2 anos, fiz a aplicação e me deram 5 anos de permanência aqui. Gostaria de aplicar para tirar o passaporte em UK. Onde devo ir e como fazer? Então, minha querida, tu tem que completar 5 anos aqui dentro do país, aplicar para o settlement, esperar 1 ano, 12 meses depois e aplicar para a naturalização britânica. Aí vocês vão ter que aí tu vai ter que fazer o teste Life in the UK e o B1 de inglês, tá? E no último ano não pode ficar mais de 90 dias fora do país para poder se qualificar. O Luiz, como outras pessoas também, várias pessoas perguntando a mesma coisa. Já moro aqui há menos de 5 anos, no caso dele há 3, trabalho nesses 3 anos. O que ele precisa fazer, Luiz, é o seu pre-settle. Então, se até então não existia qualquer requerimento para europeus, qualquer europeu que esteja aqui há menos de 5 anos deveria estar aplicando para o pre-settle. Há mais de 5 anos poderia aplicar para o settle. Ou a residência permanente, né, doutor? Se pagou o imposto. O Alan, existe algum tipo de visto se você se divorciar de um britânico? Sou casada há 3 anos com um britânico, tenho uma sponsor visa, não pretendo me divorciar, porém sempre é bom saber. Muito bem, Alan. Infelizmente não existe nenhum tipo de visto. Se tu te divorciar do teu cidadão britânico antes de completar o período de 5 anos, que é onde tu aplica para o Indefinite Leave to Remain, você perde o direito de viver no país.
Outro caso seria se tu tivesse um filho com cidadão britânico. Aí tu retém o direito de viver dentro do país através da criança, tá? E eu acrescentaria mais 2 situações. No caso do britânico falecer e você ainda estiver no relacionamento, também não estou sugerindo a matar um visto de viúvo. E o outro seria violência doméstica. Também. Caso o britânico acabe exigindo algumas... Não aconselho nenhuma das 2 formas. Yasmin Lopes. Olá, boa tarde. Meu pai tem a cidadania italiana e settle status. Se eu for para aí, ele consegue me passar o visto? Lembrando que eu tenho 27 anos. Sou casada e tenho um filho de 8 anos. Então, Yasmin, na verdade, para ti e pro teu filho, ele consegue passar o visto. Mas pro teu marido, não. Porque ele não tem como demonstrar o vínculo com o marido. Não é, doutor Humberto? Mas sim, para você e pro teu filho de 8 anos, com certeza. Desde que demonstre também o vínculo financeiro, que é bem importante. Demonstrar que o pai enviava dinheiro de UK pro Brasil, no caso para ti. Tá? O Guilherme, a mãe dele é brasileira e atualmente está legalizado em Londres. Se ele vier para Londres, ele consegue ficar legal no país? Vai depender de qual a situação da sua mãe. Qual o tipo de visto que ela tem, se é com europeu, se é com britânico, ou se é um visto de trabalho. Depende da sua idade, das suas condições. Então a gente precisa ter mais detalhes para saber se você poderia ou não se você se qualifica ou não para esse tipo de visto, né? Amanda Caroline, vocês auxiliam na aplicação do Pre-Settle? Com certeza a gente auxilia na aplicação do Pre-Settle, tá? Pode entrar em contato conosco que a gente tem condições de te ajudar. A Gleice Dionísio, visita a Inglaterra de 6 em 6 meses, desde 2011. Você acha que eu teria direito de poder aplicar aqui um definitivo ou tirar um visto? Com certeza não, Gleice. Porque se tu vem para visitar, tu não tem vínculo no país. A gente só conseguiria aplicar para um tipo de visto para ti se tu tivesse vínculo dentro do país. Ou um marido europeu, a gente tem como aplicar. Ou um marido britânico, tem como aplicar. Ou se tu tivesse, se tu vivesse dentro da Inglaterra por 7, 8 anos, teria um filho na escola, estudando, aí também teria como aplicar. Mas só vindo como turista a cada 6 meses, visitar o país e ir embora, não tem nenhum vínculo e nenhum tipo de visto que a gente possa aplicar para ti. A pergunta da Ana. O marido dela tem cidadania portuguesa, está morando em Dublin. Lembrando que Dublin faz a parte da Irlanda, não é da Inglaterra, da União Europeia, do Reino Unido, tá? Um pouco diferente. Essa situação, residindo lá, não te dá o direito de residir em UK, caso seu marido ou você entrem aqui antes do dia 31 de dezembro. Então, apesar de estarmos do lado, são 2 ilhas um pouquinho diferentes, mas não vamos confundir qual que é a Irlanda que precisa. Se for a Irlanda do Norte, você está dentro do Reino Unido. Se for simplesmente Dublin, você está dentro da União Europeia, que seria, vamos dizer, a Irlanda do Sul. Não teria o direito de residir aqui. Isso é bem importante a gente falar aqui, porque tem muitas pessoas enviam e-mail para nós dizendo assim, ó, eu tenho residência em Portugal, eu posso trabalhar com essa residência na Inglaterra? Não. A residência do país, tipo assim, da onde vocês estão com a residência, é válido para aquele país. Não é válido, não te dá direito aí a viajar para qualquer outro país da União Europeia e trabalhar com base de residência em outro país. Não dá direito mesmo, tá? Então, a mesma coisa é tipo a Itália, que tem a residência, que nem o ID da Itália é igual ao ID tipo assim, do cidadão que é residente lá, dependente de um europeu, é igual ao ID italiano. A única coisa que muda para um italiano residente e para um italiano com visto é atrás e a data de validade, né? Então, muita gente vem para cá, para o país também. No passado, ainda passava esse tipo de documento, fazia National Insurance Number, começava a pagar imposto com a residência da Itália, achando que eles já eram italianos. E não é, tá? A residência da Itália é válida na Itália, a residência de Portugal é válida em Portugal. Isso não te dá direito de entrar na Inglaterra e começar a trabalhar com a residência de outro país. O Neto, ele fala, segundo a linha do Brexit, seria mais fácil tirar o visto para a Inglaterra a partir do Brasil? Não. Não dá, o que pode ocorrer, se você está dentro da lei britânica, você já tem que solicitar esse visto do Brasil. Com o Brexit, pode exigir também que familiares de europeus solicitem esse visto antes de entrar em UK. Então, hoje, familiares de europeus podem viajar como turista, ou ainda que estejam ilegais, e depois venham a estar casados e se legalizarem.
podem aplicar dentro de UK. Pode ser com que um Brexit, ou vamos dizer, a implementação de novas regras, exijam já que esse visto seja solicitado de fora de UK. Então, a Lilian Loureiro, tudo bem, Lilian, querida? A Lilian quer saber se esposa de europeu com visto aqui, no caso ela está com 3 anos de visto, precisa fazer algum registro. Sim, Lilian, você tem que fazer o registro, o pre-settle. Mesmo que o teu marido já se qualificou para o settlement, o teu é pre-settle, porque tu não vive aqui mais de 5 anos, tá? E... A gente tem uma pergunta da Vani, que é bem interessante a pergunta dela e já ocorre muitas vezes. Ela tem residência permanente desde 2014, mas ela só adquiriu a cidadania portuguesa em 2017. Qual seria o caso dela? O pre-settle ou settle? Provavelmente são vários casos que pessoas elas adquirem ou a cidadania permanente quando eram ainda dependentes de europeus. Aí por questões de relacionamento, faz o pedido da cidadania pelo casamento, vem adquirir uma cidadania europeia, mas ainda não completaram 5 anos. O fato de você ter já essa residência permanente anterior, você já aplica para o settle diretamente. Não é o fato da sua naturalização como portuguesa ter sido expedida em 2017 que você começa um processo de 5 anos novamente. Não, e o fato dele ter já o permanente também dá direito à naturalização britânica. Né? De repente, tu já pode aplicar para o teu passaporte, para a tua naturalização britânica, sem utilizar o teu passaporte europeu. Tu continua tendo o passaporte europeu, mas aplicar pelo tipo de visto que tu teve, que te levou a permanente. Correto. A Bárbara Bianca, qual o telefone de vocês, o contato? Nosso telefone é 0207-636-8500. Qualquer coisa também é mandar um e-mail para nós ou mandar um inbox pelo Facebook, que a gente esclarece todas as perguntas, tá, Bárbara? Vou te aguardar. Então, pessoal, na verdade, a nossa live está chegando ao fim. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a nossa equipe irá entrar em contato com você. Você também pode enviar o e-mail, como eu recém falei, para o info@londonhelpforyou.co.uk. Muito obrigado por acompanhar a gente por aqui. Nos vemos logo. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado, Francine. Obrigada a você.